Prepare-se para uma viagem assustadora pelas estradas mais sombrias do país. Depois de um fim de semana de folga com a família, tudo o que restava era a viagem de volta para casa. Estávamos todos cansados, mas satisfeitos. Eu, minha esposa Joana e nosso filho Davi passamos os últimos 2 dias pescando num lago isolado. O silêncio do campo fazia a gente esquecer da correria, do barulho constante das estradas, e por algumas horas eu quase acreditei que aquele mundo lá fora, com todas as preocupações, não existia. O caminhão estava carregado com equipamento de pesca e a pequena barraca que armamos. Era só seguir a estrada de terra até a rodovia principal. O sol estava começando a se pôr quando entramos na estrada. Aquele tipo de luz dourada que bate nas árvores e deixa tudo com um ar mágico. Joana conversava com Davi sobre as histórias que ele havia inventado durante a pescaria, tentando manter a atenção dele enquanto o cansaço começava a bater. A estrada era conhecida, e mesmo com os buracos e o terreno irregular, eu estava tranquilo. Mas à medida que avançávamos, uma sensação estranha começou a me incomodar. Algo no ar parecia diferente. Logo que pegamos uma curva, vi uma luz no céu. A princípio, achei que fosse o reflexo do sol se pondo, mas logo percebi que aquilo não se mexia como uma luz normal. Era mais brilhante, com uma coloração azulada que se destacava no céu alaranjado. "Vocês estão vendo isso?" perguntei, meio em dúvida se eu estava cansado demais. Joana olhou pelo para-brisa, franziu a testa e respondeu com um desconfiado, sem tirar os olhos da estrada. A luz parecia estar nos seguindo, mantendo-se no mesmo ritmo que o caminhão. Eu tentava me concentrar na direção, mas minha atenção voltava sempre para aquele ponto no céu. À medida que a escuridão tomava conta, a luz se tornava ainda mais visível, brilhando como um farol. Davi, que estava cochilando, acordou de repente e perguntou o que era aquilo no céu. "Não sei, filho", respondi, mas meu estômago já dava sinais de que algo não estava certo. Conforme a noite caía de vez, a luz começou a se mover de forma estranha. Ela não piscava como um avião, nem parecia ser um drone ou helicóptero. Em vez disso, fazia movimentos rápidos e abruptos, desaparecendo e reaparecendo em pontos diferentes do céu. Joana, agora visivelmente preocupada, sugeriu que acelerássemos para chegar logo à rodovia, mas por algum motivo o caminhão começou a perder potência. "Não acredito", murmurei, tentando manter a calma, enquanto o motor parecia sufocar. A estrada estava deserta, nenhum carro passava por ali. A luz no céu estava cada vez mais perto, como se fosse descer a qualquer momento. Foi quando, do nada, o caminhão simplesmente parou. Nada funcionava. O motor morreu, o rádio desligou e até o celular da Joana ficou sem sinal. Olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, mas o único som era o da nossa respiração ofegante. A luz, agora diretamente acima de nós, brilhou tão forte que o interior da cabine ficou iluminado como se fosse dia. Joana apertou a mão de Davi, enquanto eu tentava ligar o caminhão novamente, sem sucesso. Estávamos completamente isolados, presos naquela estrada deserta, com uma luz estranha pairando sobre nós. De repente, um feixe de luz intensa saiu da esfera no céu e começou a descer, lentamente em nossa direção. O que quer que fosse aquilo, estava interessado em nós, e minha mente tentava processar se aquilo era real ou algum tipo de alucinação causada pelo cansaço. Enquanto o feixe de luz se aproximava, o tempo parecia desacelerar. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Algo estranho, como se estivesse sendo observado de dentro para fora. Joana murmurava baixinho, tentando acalmar Davi, mas eu sabia que ela estava tão apavorada quanto eu. A luz estava quase tocando o caminhão, quando de repente, tudo parou. O feixe de luz se retraiu para o céu, e a esfera brilhou uma última vez antes de desaparecer completamente. O silêncio voltou a reinar, e por um breve momento, não sabíamos se havíamos imaginado tudo aquilo. Então, o motor do caminhão ligou sozinho, como se nada tivesse acontecido. Olhei para Joana e Davi, e eles estavam tão confusos quanto eu. Não trocamos uma palavra, mas algo dentro de mim sabia que não era hora de questionar. Acelerei o caminhão e voltamos à estrada, desta vez com o coração disparado. Durante todo o caminho de volta para casa, o silêncio reinou entre nós. Ninguém queria falar sobre o que aconteceu, como se, ao colocar em palavras, aquilo se tornasse ainda mais real. Chegamos à rodovia e tudo parecia normal, mas algo havia mudado.
Era como se tivéssemos cruzado uma fronteira invisível. Naquela noite, depois que colocamos Davi para dormir, Joana me olhou com olhos cansados e disse apenas: "O que foi aquilo?" Eu não tinha resposta. Desde então, tento esquecer o que aconteceu naquela estrada, mas às vezes, ao dirigir à noite, meus olhos se desviam para o céu, esperando ver aquela luz novamente. E no fundo, uma parte de mim sabe que ela ainda está lá, esperando o momento certo para voltar. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta qual delas mais te deixou com frio na espinha. Agora, segura firme, a jornada vai ser sinistra. Depois de semanas na estrada, a calmaria de um fim de semana de folga no campo parecia perfeita. Eu e meu irmão Tiago decidimos ir pescar em um rio isolado no interior. Longe de qualquer cidade, só tínhamos o som da água e o céu aberto como companhia. Estacionamos o caminhão perto da margem e montamos o acampamento. O ar estava fresco e o silêncio era quase surreal. À noite, as estrelas apareciam com uma clareza que você só encontra em lugares assim. Era o tipo de paz que eu precisava depois de tanto tempo no asfalto. Logo que a noite caiu por completo, algo começou a mudar. As estrelas, que brilhavam forte no início, começaram a desaparecer aos poucos, como se fossem apagadas por uma sombra invisível. "Estranho", Tiago comentou, franzindo a testa enquanto olhava para cima. Eu também percebi que havia algo errado, mas não queria acreditar. Por mais que tentasse ignorar, a sensação de que algo se aproximava era inegável. Então, apareceu. Uma luz forte vinda do nada pairou acima do rio, iluminando a água de forma quase surreal. Não era como o farol de um avião ou o brilho de um satélite. Era algo diferente, algo vivo. Tiago olhou para mim, os olhos arregalados de medo. "O que é isso, cara?" Ele mal conseguia falar. A luz flutuava, dançando no céu como se estivesse observando a gente. Eu queria pegar o caminhão e sair correndo dali, mas algo nos mantinha presos. Enquanto a luz se movia lentamente, tudo ao nosso redor ficou em silêncio. Nem os insetos, nem o vento, nada se mexia. Era como se o tempo tivesse parado. O caminhão, que estava a poucos metros de nós, começou a emitir um ruído estranho, como se o motor estivesse ligando e desligando por conta própria. Fui até lá, com o coração na boca, e tentei ligar a chave, mas nada acontecia. O painel estava apagado e o rádio, morto. Tiago se aproximou de mim, as mãos tremendo. "A gente precisa sair daqui agora", ele disse, a voz quase sumida. Eu concordei, mas não sabia como. A luz, que antes estava no céu, começou a descer, mais próxima de nós a cada segundo. Parecia uma esfera brilhante, pulsando de forma hipnótica. O medo começou a tomar conta. Algo naquela luz não era natural, e a sensação de que estávamos sendo vigiados só aumentava. De repente, a esfera disparou uma luz direta em nossa direção. Eu e Tiago nos jogamos no chão, esperando o pior, mas, ao invés de nos atingir, a luz parou no meio do caminho, como se estivesse nos estudando. O calor que vinha dela era intenso, quase sufocante. Olhei para Tiago, que mal conseguia se mexer, e uma única ideia passou pela minha cabeça. Estávamos diante de algo que não pertencíamos. Então, tão rápido quanto apareceu, a luz se retraiu e sumiu no céu, deixando um vazio estranho para trás. O som voltou lentamente e o caminhão milagrosamente ligou sozinho. Sem pensar duas vezes, pulei na cabine e liguei o motor, gritando para Tiago entrar. Ele fez o mesmo, e saímos de lá o mais rápido que podíamos, sem olhar para trás. O caminho até a estrada foi um borrão. Só sei que o medo nos acompanhou durante cada quilômetro. Mesmo depois de estarmos a quilômetros de distância, o silêncio entre nós era perturbador. Nenhum de nós queria falar sobre o que aconteceu. O que vimos naquela noite não tinha explicação, mas sabia que não era algo que pudesse ser ignorado. Chegamos à cidade na manhã seguinte, exaustos e em silêncio. Tiago finalmente quebrou o gelo, dizendo: "Nunca mais volto naquele lugar." E eu concordei. Algo naquela luz, naquela presença, me fez sentir pequeno, vulnerável. Não era só o desconhecido. Era a sensação de que, por um breve momento, cruzamos o caminho de algo muito além da nossa compreensão. Quando decidi tirar uns dias de folga, tudo o que eu queria era me afastar da estrada, da rotina e do barulho. Um caminhoneiro precisa de descanso de vez em quando, e para mim isso significava pescar na represa com a família. Meu filho Lucas estava empolgado,
E minha esposa, Carla, até conseguiu deixar o celular de lado por algumas horas para aproveitar o som da água. Tudo estava perfeito, ou pelo menos parecia estar. Chegamos ao nosso ponto preferido da represa ao anoitecer. O céu estava limpo, sem nuvem alguma, e a temperatura começava a cair, trazendo aquele vento fresco que faz você sentir que está longe de qualquer preocupação. Montei o acampamento perto do caminhão, coloquei as varas na água e nos preparamos para uma noite tranquila. As estrelas refletiam na água como pequenos brilhos dourados, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que estávamos sendo observados. Foi quando as primeiras luzes apareceram. No início pensei que eram estrelas cadentes, mas o jeito que se moviam era errado. Elas surgiram de repente, baixas no horizonte, com uma cor azulada que eu nunca tinha visto antes. Lucas notou primeiro, apontando para o céu com um misto de fascínio e medo. Achei que fosse apenas um fenômeno natural, algo incomum, mas nada perigoso. Relaxa, eu disse, tentando acalmar a todos, embora algo dentro de mim gritasse que não estava tudo bem. As luzes começaram a se mover rápido, cruzando o céu em direções opostas. Carla, que nunca ligou para esse tipo de coisa, ficou tensa. Devemos ir embora? Ela perguntou. Mas eu hesitei. Algo me dizia que não podíamos simplesmente partir. Era como se as luzes estivessem nos cercando, brincando com nossa percepção. Cada vez que olhávamos, elas estavam mais perto da água, refletindo na superfície como um espelho distorcido. De repente, todas as luzes se agruparam em um ponto acima da represa, formando um círculo perfeito. O silêncio tomou conta. Nem os grilos faziam barulho. O caminhão, parado a poucos metros de nós, piscou seus faróis, como se tivesse vida própria. Fui até ele, com o coração disparado, e tentei ligar o motor, mas nada aconteceu. O painel estava morto, assim como qualquer tentativa de usar o rádio. Estávamos presos ali, com aquelas luzes nos cercando. Quando voltei para junto de Carla e Lucas, o círculo de luzes começou a se abrir, e algo desceu lentamente em direção à água. Não era um helicóptero ou qualquer aeronave que eu conhecesse. Aquilo não fazia barulho, apenas pairava sobre a represa como uma sombra gigantesca. Meu instinto de proteção tomou conta, e eu agarrei Lucas, puxando-o para perto de mim. Carla, com os olhos fixos no céu, sussurrou: "O que é isso?" Sem aviso, uma forte onda de luz brilhou sobre nós, como se quisesse nos cegar. Quando consegui abrir os olhos, tudo estava diferente. As luzes tinham sumido, mas o caminhão não estava mais no mesmo lugar. Ele havia se movido, como se algo o tivesse arrastado alguns metros. A água da represa estava estranhamente calma, mais quieta do que o normal, e o silêncio era ensurdecedor. Aquele lugar que antes parecia nosso refúgio de paz, agora parecia nos aprisionar. Peguei a mão de Carla e, sem pensar duas vezes, decidimos sair dali o mais rápido possível. Subimos no caminhão, que misteriosamente voltou a funcionar, e deixamos o acampamento para trás. O caminho de volta foi um borrão. Só sei que, de vez em quando, no retrovisor, eu ainda via aquelas luzes, seguindo-nos de longe, como se nos observassem. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: algo naquela represa estava nos vigiando. Até hoje, evito passar por lá, e sempre que Lucas me pergunta sobre as luzes no céu, tento mudar de assunto. Talvez seja melhor assim. Se você conseguiu chegar até aqui, é porque está preparado para mais histórias de arrepiar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem vai ter coragem de assistir no escuro. Comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te deixou com medo. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.